O dólar caiu ao menor valor em quase um ano, vendido a R$ 4,94. A gente recebe aqui nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, bem-vindo. O que fez a moeda americana derreter? Eu sempre lembro daquela sua dica, né? Quem precisa viajar, compre em 2 etapas. Então essa é uma boa oportunidade para fazer a primeira ou a segunda etapa, né? Verdade, Tiago. Aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. De fato, o dólar está caindo, não é só no Brasil não, Tiago. Está caindo no mundo inteiro e tem uma explicação econômica para isso. A queda da inflação nos Estados Unidos. Só para que a nossa audiência tenha uma ideia, em fevereiro a inflação anual por lá estava em 6%, caiu para 5% em março. Essa queda da inflação abre uma expectativa de que o Banco Central americano vai parar de subir juros e no segundo semestre possa começar a reduzir os juros. E a perspectiva de queda de juros enfraquece o dólar no mundo inteiro. Aqui no Brasil temos também componentes internos que nos ajudam nessa comparação entre real e o dólar. Por exemplo, a balança comercial. O Brasil continua vendendo bastante agronegócio, bastante minério de ferro. Com isso, bilhões de dólares entram no Brasil. No mercado financeiro, a mesma coisa. A Bolsa brasileira estava muito barata, o investidor estrangeiro está colocando dinheiro aqui para comprar ações a preços bem interessantes. Sem falar na nossa renda fixa. O Brasil é o paraíso dos juros altos. Paga 13,75% ao ano para os investidores que compram títulos públicos, numa inflação inferior a 5%. Nenhum país relevante no mundo paga juros tão altos para os investidores como o Brasil. Ou seja, quando o estrangeiro coloca dinheiro para investir no Brasil, ele troca dólar por real, essa troca reduz o preço da moeda americana. A gente vai ver na primeira tabela exatamente o comportamento do dólar ontem, que teve uma queda relevante de 1,37%, vendido a R$ 4,94. O euro caiu um pouco menos, 0,65%, R$ 5,43, e o Bitcoin perdeu 1%, perdendo, portanto, o patamar dos 30 mil dólares. No próximo gráfico, a gente vai ver o comportamento dos últimos 12 meses. E aí tem uma questão interessante. Reparem só, em abril do ano passado, a moeda americana era vendida a R$ 4,64. Depois veio todo o ruído da eleição, atingiu o pico de R$ 5,46 no dia 17 de novembro e agora caiu para R$ 4,94. Ou seja, apesar da queda atual, o dólar hoje ainda custa 30 centavos a mais do que custava exatamente há 12 meses. Ou seja, barateou o dólar, mas não está exatamente uma pechincha. E aí, Tiago, como você bem falou no início, a dica que eu sempre dou é o seguinte: se você acha que a cotação está num patamar interessante, garanta agora 50% da sua viagem e deixa para comprar o restante na véspera. Se subir, você pelo menos garantiu metade. Se cair, melhor ainda, você compra a segunda metade num preço ainda mais interessante. Ô Luiz, eu te pergunto sobre o desempenho da Bolsa ontem, depois que o dólar derreteu, mas eu também queria te perguntar qual é a possibilidade do dólar cair ainda mais aqui no Brasil. Olha, a possibilidade existe, Tiago, desde que o Congresso Nacional melhore o arcabouço fiscal enviado pelo governo. Eu diria que hoje, se a gente não tivesse nenhum ruído político e a economia estivesse com as contas públicas no azul, o valor justo do dólar seria de R$ 4,50. Ou seja, tem espaço para cair mais. Vai depender muito da tramitação do arcabouço fiscal no Congresso Nacional. E isso tem tudo a ver, Tiago, também com a Bolsa de Valores. Como a gente vai ver no gráfico aqui, para quem nos assiste por imagens, a Bolsa subiu ontem 0,64% aos 106.884 pontos. No entanto, no ano, ainda acumula prejuízos de 2,5%. Ou seja, a Bolsa está recuperando, mas está longe de trazer lucro para os investidores. O que vai determinar se a Bolsa vai continuar subindo e se o dólar vai continuar caindo, insisto, é a tramitação do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. Eu já disse aqui na Jovem Pan News que, na minha opinião, o arcabouço é nota 5, porque foca muito nas receitas e não tem nenhum corte de despesa, mas o Congresso pode melhorar o arcabouço, tornando, por exemplo, nota 8. No entanto, o mesmo Congresso pode piorar o arcabouço, tornando ele nota 2. É aí que mora o perigo entre a alta e a baixa, tanto da Bolsa quanto do dólar. Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho, até mais tarde.